Olá, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgenstern do blog Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para falar sobre algo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. É o seguinte, eu estou aqui porque eu tive essa ideia assim. Ontem foi dia 1º de setembro. Eu acho que esse vídeo vai ser postado sexta-feira, então quando eu postar não vai mais ter sido ontem, no caso. Mas enfim, dia 1º de setembro, pra quem não sabe, ou pra quem sabe e é fã de Harry Potter, dia 1º de setembro é quando os estudantes vão para Hogwarts. E eu sou uma grande fã de Harry Potter, pra quem não sabe. Então eu tava acompanhando assim um pouco algumas notícias sobre isso ontem. E a J.K., que é a escritora de Harry Potter, ela postou algo do tipo: hoje é a primeira vez que o filho mais velho do Harry e da Gina vai pra Hogwarts, de acordo com a cronologia dos livros. E eu vi até que na plataforma de King's Cross, lá em Londres, eles fizeram uma homenagem a isso e colocaram no telão, assim, junto com os horários de trem normal, assim, tipo 11h30, Hogwarts, apenas para bruxos e bruxas. E eu achei isso muito legal, sabe? Eu achei muito criativo e é interessante ver como Harry Potter é super famoso, né? Tanto no mundo como lá, né? Tipo, principalmente lá, assim, eu acho que eles dão mais bola, digamos, pra isso, mas é muito famoso no mundo todo, enfim. E aí, vendo essas notícias assim e vendo a J.K. interagindo e falando depois que o filho deles foi selecionado pra Grifinória e tudo mais, eu fiquei muito assim, nostalgia. E aí eu resolvi que eu ia colocar em prática uma coisa que eu já tava querendo botar em prática há um tempo atrás, e aí eu pensei, essa é tipo a gota da água, essa é a chance, então eu vou botar agora em prática. Então, em homenagem a isso, ao fato de que o filhinho mais velho do Harry e da Gina, que é o James, foi pra Hogwarts, eu vou fazer um especial, digamos assim, Harry Potter, que vai ser lançado ao longo desse mês. Então, cada semana eu vou botar um vídeo. A ideia é a seguinte, eu vou responder 50 perguntas sobre Harry Potter. Então, vão ser 10 perguntas em cada vídeo, 5 vídeos no caso. E bom, elas são de uma tag, não é bem uma tag, é mais um desafio que se chama, eu acho, algo do tipo desafio 50 dias de Harry Potter ou algo assim. Que é no caso o seguinte, tem 50 perguntas e os youtubers e tal, ou bloggers mesmo, enfim, respondem a cada dia uma das perguntas, durante 50 dias seguidos. Só que pra mim ia ser muito difícil conseguir me organizar a cada dia postar um vídeo, sabe? Por 50 dias seguidos. Pra responder, tipo, uma pergunta e levar, sei lá, 2 minutos. Então eu achei melhor juntar, fazer diferente. Eu já vi também algumas adaptações na internet por aí de pessoas que fizeram 50 perguntas num vídeo só. E aí eu também já achei meio demais, assim, porque eu gosto de falar, vocês devem saber. E eu gosto de querer explicar, sabe? Eu não acho assim, pergunta qual é o melhor livro, eu vou dizer tal livro, sabe? Eu quero dizer por que eu acho, sabe? Então eu quero explicar um pouco mais. E outra coisa, pra quem não é fã de Harry Potter, se você não quiser, não precisa continuar assistindo esse vídeo, mas eu acho que ele pode ser interessante mesmo você não conhecendo, porque tem perguntas bastante pessoais, assim, e é mais. Então serve tanto pra eu responder coisas de fã, que eu adoro fazer esse tipo de coisa, mas também pra vocês me conhecerem melhor. Então é como uma tag normal, só que relacionada a Harry Potter, então vão ser umas perguntas diferentes, umas coisas meio malucas, mas que vocês podem ter ideia de coisas sobre mim a partir disso, ok? Então eu vou começar logo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou responder 10 perguntas hoje, esse aqui é o vídeo parte 1, e a cada semana agora, até o final de setembro, talvez até pegue o começo de outubro, não sei, eu vou postar um vídeo um vídeo com perguntas. Ok? Então tá. Então, pergunta número 1, eu já dei spoiler antes, é: o melhor livro? Então, eu achei essa pergunta meio ridícula. Na verdade, tem muitas perguntas que são ridículas que é meio que impossível responder, sabe? Porque assim, eu amo a série inteira, né? Como é que eu vou selecionar um livro só? Assim, eu amo demais O Prisioneiro de Azkaban.
por alguns motivos que eu vou explicar em outras perguntas. E no final das contas eu concluí que ainda o meu livro favorito é Relíquias da Morte, que é o último, é o 7º livro. Eu achei assim, esse livro foi perfeito, eu acho que a J.K. conseguiu finalizar excelentemente a saga, eu acho que, sabe, não deixou a desejar. Na minha opinião, foi perfeito o livro, então eu escolhi esse aí porque foi um fechamento incrível. Segunda pergunta. Personagem favorito? Essa é outra pergunta muito impossível de responder. Se eu fosse óbvio, eu diria o Harry, né? Mas eu não vou ser tão óbvia, eu vou ser só um pouco óbvia e eu vou dizer que a minha personagem preferida é a Hermione Granger. Eu me identifico muito com ela, então eu acho que é por isso que eu seleciono ela como personagem favorito, sabe? Então a Hermione é tipo uma inspiração pra mim. Então, terceira pergunta. Cena preferida de Harry Potter e a Pedra Filosofal? Pra começar, eu perdi a conta de quantas milhões de vezes eu já vi esse filme. Então, assim, eu não sei, eu amo o filme inteiro, logicamente. E daí eu consegui selecionar 2 cenas, não consegui uma só, me desculpem, mas eu selecionei 2 cenas. Então, a primeira cena que eu escolhi é a cena do... As 2 cenas, na verdade, são do finalzinho, assim. Uma delas é aquela do jogo de xadrez, quando o Harry, o Ron e a Hermione estão... Não sei, quando eles vão lá pra pegar a Pedra Filosofal, naquele lugar que eles descem, assim, né? Não sei. Enfim. Eu acho muito incrível aquela cena do xadrez, porque eu acho que aquela cena do xadrez, ela representa muita coisa. Ela representa muita coisa que eu não sei se a maioria das pessoas percebe a importância dessa cena. E eu acho muito incrível essa cena, porque assim, primeiramente, geralmente quem sabe tudo é o Harry e a Hermione. Então eles são os que mais dão um palpite, fazem as coisas, vão atrás. Eu acho muito legal ver que nessa cena quem tem o destaque é o Rony, porque ele é um mestre em jogar xadrez, ele é fantástico, ele não perde uma partida. Então é legal ver a contribuição dele dessa vez, sabe? Ele mostrando o que ele sabe fazer. Então eu acho isso muito legal, porque eu adoro o Rony. E outra coisa que eu acho muito legal é que ele acaba se sacrificando. Ele não morre, né? Mas ele acaba se sacrificando no jogo, no caso. Ele deixa a rainha matar ele. E aí, tipo, ele acaba caindo e desmaiando e tal. Eu acho muito legal aquilo, assim. Porque é tipo... E aí, depois, então, ele se sacrifica pra deixar o Harry e a Hermione continuar. Só que aí, no filme, no caso, a Hermione não continua. Ela fica com o Rony e tal. Fala uma coisa muito fofa e linda, uma das frases mais amor assim dos filmes pro Harry, que é, no caso assim, uma motivação e tal pra ele, e aí ele continua. Eu acho muito legal essa cena, assim, porque ela mais ou menos descreve como tudo vai ser a partir dali, sabe? É tipo, sempre os 3 juntos, sendo que o Rony e a Hermione sempre vão ser fiéis e leais, e vão estar sempre lá pra ajudar e se sacrificar, sabe? Essas coisas assim por ele. Então eu acho uma cena muito importante. Eu não sei se a maioria das pessoas percebe a importância, digamos assim, dessa cena, mas eu percebo e eu acho uma cena incrível. E eu fico arrepiada só de lembrar assim da cena. Ela é muito linda aquela cena. E a outra cena que eu gosto muito é a do final, bem final mesmo, quando o Harry tá na plataforma lá de Hogsmeade, dando tchau pro Hagrid, e aí depois ele entra no trem, já tá Hermione e Ron lá, e aí a Hermione meio que fala algo do tipo, parece bom ter ido pra casa e tal. E aí o Harry diz algo do tipo, eu não tô indo pra casa, não mesmo, sabe? E aí começa a tocar aquela música linda do John Williams e, eu me arrepio, sabe? Porque, bom, a casa do Harry é Hogwarts e a gente sabe disso desde o começo do filme que ia ser assim e continua sendo assim até o final, sabe? Então eu acho essas 2 cenas muito lindas. Pergunta número 4. Local preferido? Assim, eu me coloquei no lugar se eu fosse uma aluna de Hogwarts, né? Se eu fosse, sei lá, uma das amigas ali do Harry. Então eu com certeza ia amar Hogsmeade, eu ia esperar loucamente pelos finais de semana pra ir em Hogsmeade, que é uma vila que fica ali perto de Hogwarts, e lá tem várias lojas e bares e coisas, eu ia adorar ir no Três Vassouras,
na Honeydukes, na Zonkos, enfim. Mas, assim, dentro do castelo, um lugar que eu amo, e eu acho que se eu fosse aluna eu ia ir todo dia lá, assim, parar lá e ficar olhando e tal, admirando, sentindo o vento, assim, e tal, é aquela ponte meio torta que foi construída pro terceiro filme, que liga o castelo com aquelas partes lá de baixo, lá perto do Hagrid, sabe? Que é aquela cena, que é onde tem aquela cena do Lupin e do Harry no terceiro filme. Então eu amo aquela ponte, eu acho ela mágica, maravilhosa, linda, perfeita. Mas então é isso. Eu escolho Hogsmeade pra algum lugar assim que eu ia gostar de visitar e eu escolho essa ponte torta aí pra ver todos os dias. Obviamente eu ia gostar de conhecer a casa dos Weasley, ou o Beco Diagonal, lugares assim. Tipo, a loja do Fred e do George deve ser incrível, que fica no Beco Diagonal, né? Mas enfim, eu vou escolher só esses dois aí pra não ficar viajando muito mais. Decidi me focar mais ali em Hogwarts. Bom, aí a quarta pergunta é: se você fosse um animago, em qual animal se transformaria? Animago, então, é um bruxo que tem treinamento e que pode se transformar em um animal. Eu não sei, eu acho incrível muitos animais, assim. Eu ia, por exemplo, adorar me transformar num cachorro, assim, pra saber como é que a minha cachorra se sente, sabe? Que eu tenho uma cachorra muito linda e fofa. Eu também ia gostar de me transformar em algum animal que voa, tipo uma águia ou algo assim, pra conseguir ver as coisas de cima, sabe? Então, eu não sei, eu ia gostar de ser muito, assim, eu ia gostar de ser um animal que consegue fazer vários animais, sabe? Mas acho que isso não tem, acho que não é possível. Mas enfim, mas no fim das contas eu acho que eu acabo ficando com um lobo. Eu ia gostar de ser um lobo tipo Sirius, sabe? Quando o Sirius se transforma. Porque eu acho o lobo uma criatura incrível, assim, parece um cachorro e ao mesmo tempo parece muito mais feroz e selvagem e grande, assim, sabe? Imponente. Então eu ia gostar muito de ser um lobo, assim, preto e tal, com olho verde ou algo assim. Sei lá, eu acho bem... mas eu ia gostar mesmo de ser também uma águia, então não sei. Eu fico como um lobo ou uma águia. Bah, se eu pudesse ser um hipogrifo, eu acho que eu ia ficar bem feliz. Mas eu acho que não dá pra se transformar num hipogrifo. Enfim, continuando. Sexta pergunta é: melhor vilão? Ok, eu poderia ser bem óbvia e dizer Voldemort, que é o vilão mais óbvio que existe, né? É o vilão dos vilões. Mas eu escolhi o Severus Snape, que é o professor de poções, aquele cara lá que tem o cabelo oleoso e tal. E eu escolhi o Snape, eu vou justificar a minha escolha. Eu não considero ele um vilão, porque eu estou do lado do Dumbledore, digamos assim, né? Mas assim, pra quem não sabe, o Snape, ele fazia um jogo duplo. Então assim, ele era totalmente leal ao Dumbledore, que é o diretor de Hogwarts, e o cara que sempre cuidou do Harry e tal. Então, ele é totalmente fiel ao Dumbledore, mas ele é um espião do Dumbledore, então ele fica infiltrado sempre junto com os Comensais da Morte, com o Voldemort. E ele é tipo um dos braços direitos do Voldemort, principalmente nos últimos livros, assim, e filmes também. Então eu acho isso incrível, sabe? Porque pro Voldemort, o Snape é totalmente confiável e é um espião dentro de Hogwarts. Porque o Snape traz informações de Hogwarts, só que ele só traz informações que ele sabe que ele pode levar, porque o Dumbledore permite, digamos assim. Não é só o Dumbledore, né? Tem toda uma outra coisa atrás, mas enfim, né? Para explicar por cima mais ou menos isso. E ele também leva informações pro Dumbledore, mas digamos assim, o filme todo não, a saga toda, as pessoas, eu acho que pelo menos a maioria, não vou dizer todo mundo porque alguém pode ficar meio insultado dizendo, não, eu não era assim, mas eu acho que a maioria sempre odiou o Snape, sempre achou que ele era um cara malvado, que ele não tava do lado do Dumbledore no final das contas, e não, no final, no último livro, no último filme, a gente descobre que nada era o que parecia, assim, que o Snape tinha todos os motivos pra ser como ele era, mas que isso não quer dizer que ele não fosse leal ao Dumbledore e tal. Então, isso eu acho que faz dele o melhor vilão de todos, porque ele parecia ser
tipo, um vilão e ele não era. Mas ele é um vilão ao mesmo tempo. Assim, no ponto de vista do Voldemort, ele é um vilão, né? Sétima pergunta. Cena preferida de Harry Potter e a Câmara Secreta, que é o segundo filme, então. Lembrei de duas cenas que eu sempre gostei, uma que é bem emocionante e uma que eu sempre achei engraçada. Então a primeira é a cena das aranhas, quando Harry e Ron são tipo enviados para a Floresta Negra pelo Hagrid para seguir as aranhas e descobrir o que estava acontecendo e tal, porque a Aragog, no caso, que era a Aranha Suprema, ia explicar para eles. E eu acho muito engraçado sempre aquela cena. Eu adoro aquela cena do Rony dizendo por que não podiam ser borboletas, sabe? Porque ele odeia aranhas, ele morre de medo de aranhas. E aí toda a parte ali da cena das aranhas, quando ele começa a puxar o Harry e fazer sinal, tipo, vamos embora, sabe? E a fuga deles das aranhas. Então eu acho muito incrível toda essa cena aí, eu acho bem engraçada. Devia ser desesperadora, mas eu fico rindo, eu sempre acho engraçado. E outra cena que eu amo de paixão é a do final, quando a Hermione e o Hagrid voltam pra Hogwarts, no caso. Tá, a Hermione não saiu de Hogwarts, mas ela tava petrificada, então eu acho muito legal aquela cena quando ela vem correndo assim e tal. Aí o Harry e o Ron se levantam e tal, ela vai dar um abração assim no Harry e tal, daí ela fica meio envergonhada, dá tipo um oizinho assim pro Rony. E aí depois vem o Hagrid, assim, abre, tipo, a porta, assim, todo imponente e tal, porque ele realmente volta pra Hogwarts, porque ele se deu enviado pra Azkaban, né? E aí eu acho muito incrível quando, tipo, o Hagrid vai caminhando, as crianças correm, assim, se juntam nele e tal, tipo, primeiro só os três, e aí depois todo mundo e tal, e aí eles dizem algo do tipo, né, que não existe Hogwarts sem ele, no caso, né, sem o Hagrid. Eu acho muito incrível. E aí também começa a tocar aquela música linda do John Williams e a cena vai se afastando, assim, lindo, lindo, lindo. Depois, oitava pergunta. Melhor filme. Achei praticamente impossível também, mas dessa vez eu resolvi escolher Prisioneiro de Azkaban, porque, eu não sei, eu consigo olhar esse filme trocentas milhões de vezes mais do que eu consigo olhar os outros, assim, tipo, eu amo todos eles, mas eu acho que Prisioneiro eu ainda consigo assistir 1000 vezes mais, sabe? Por quê? Primeiro, assim, eu acho muito legal que muita coisa parece mudar, assim, quem assiste o primeiro, o segundo filme e aí vai pro terceiro, nota uma mudança muito grande. Primeiro, os atores estão bastante diferentes, eles estão mais crescidos, assim, a Hermione, por exemplo, deixa de ter aquele cabelo todo malucão que ela tinha nos primeiros filmes e tem um cabelo mais bonitinho, ajeitadinho e tal. O Harry passa a ter um cabelo mais parecido com o que ele sempre é descrito, né, todo bagunçado, cheio de pontas e tal, que lembra o cabelo do pai dele. E o Ron também começa a ficar meio mais desajeitado, mais desleixado, assim e tal. Eu não sei, mas eu acho legal, sabe? O Rony combina com ele. E eu acho legal, assim, justamente porque eu acho que esse é o filme que mostra a transição perfeita, sabe? Entre crianças e adolescentes. Porque, assim, nos dois primeiros filmes parece que eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, assim, tipo, eles meio que faziam, mas mais assim, meio sem querer, se metendo em apuros, e algumas vezes eles acabavam descobrindo as coisas sem querer, aí depois eles iam atrás e aí acabavam se metendo nas confusão, mas assim, não era uma coisa realmente, a gente quer lutar, sabe? Porque eles ainda não sabiam tudo pelo que eles iam passar, né? O terceiro filme eu gosto muito porque pela primeira vez não é nada relacionado a Voldemort. É toda a trama em relação ao Sirius Black, que é o padrinho dele, mas ninguém sabe. Então eu acho muito incrível, porque assim, é um momento mais íntimo, digamos assim, pro Harry, sabe? Na minha opinião, ele, por exemplo, ele conhece o Lupin, que era amigo dos pais dele, depois ele conhece o Sirius, que era muito amigo dos pais dele também. Então eu acho isso muito legal, sabe? Ele entra em contato com pessoas que sabem mais sobre os pais dele, falam mais pra ele. E eu acho isso bem mais íntimo e fofo, assim, sabe? Mais emocionante. Digamos, é uma ligação maior que se cria entre o Harry e os pais dele que já estão mortos e tal. Então eu acho um filme super importante nesse sentido também. E
Bom, eu acho que é isso. O Harry descobre mais sobre ele. Eu também gosto muito dos figurinos. Mudou a mulher lá que cuidava dos figurinos, passou a ser uma outra que ficou depois até o fim dos filmes. E eu sempre gostei mais dos figurinos dela, assim, porque eu acho que no primeiro e no segundo filme eles ficavam muito tempo só com o uniforme. E eu gostei de ver que no terceiro eles usavam outras roupas, assim, mostravam um pouco mais do estilo pessoal deles também, sabe? Dá pra conhecer melhor os personagens em si. E começa a ficar aquela coisa assim dos hormônios mais à flor da pele, sabe? A Hermione começa a demonstrar mais coisas, o Rony também. O Harry começa a ficar mais, assim, desajeitado, assim, meio, né, não sabendo o que fazer e tal. E, bom, o Sirius Black, eu acho isso incrível, assim. Eu amei conhecer o Sirius. O Sirius é um dos personagens que eu mais gosto na saga inteira. E eu fiquei muito feliz, assim, de ver o Harry pela primeira vez na vida tendo uma família que era dele, sabe? Conhecendo os Sirius e tudo mais. Então, sei lá, na minha opinião é o melhor filme por muitos motivos, mas esses aí são os principais. Nona pergunta. Qual personagem que morreu e você gostaria que tivesse sobrevivido? Bom, tem vários personagens, mas eu acho que talvez até vai ficar meio óbvio depois a minha resposta depois da resposta anterior. Eu gostaria muito que o Sirius Black nunca tivesse morrido no quinto filme, né? Porque, né, pra que fazer isso, assim? Fiquei muito bolada quando ele morreu, porque era a única família que o Harry tinha, assim, que era mais ligada mesmo, assim, sabe? Claro, ele sempre teve a irmã da mãe dele, né, os tios e tal, o primo, e mesmo assim, os Weasley cuidando dele e tal, essas coisas assim. Mas, tipo, o Sirius era alguém que conhecia mais os pais dele, sabe? Eu acho que, não sei, eu torcia muito pra que o Harry pudesse ficar com o Sirius e conhecer mais e tal. E eu fiquei muito bolada quando ele morreu no quinto filme, sério. Eu fiquei muito, assim, chocada, do tipo, não acredito. Mas tudo bem. E 10ª pergunta e última desse vídeo, graças a Deus. Você já deve estar pirando porque tá longo. Quem você prefere, Harry, Rony ou Hermione? Bom, como eu já disse antes, eu considero então o meu personagem preferido Hermione, então eu prefiro Hermione, né? Mas eu gosto muito dos três, assim, eu acho que, sabe, um não seria o outro sem o outro, assim. É isso aí, pessoal. Desculpem pela demora, eu acho que eu tagarelei mais do que eu imaginava. O próximo vídeo não é pra ficar tão longo, porque eu vou ir direto pras 10 perguntas, então eu não vou... E se vocês gostarem, por favor, curtam, quer dizer, curtam não, né? Deem like, aqui embaixo, joinha e tal. E se ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, tá? Beijão! Tchau!